Jerusalém. Glória a Deus. Fala que o povo estava precisando de um homem ali para ajudar e livrar daquele inimigo que estava ali perturbando aquele povo, em nome de Jesus. Aleluia. Paulo diz, Atos 16, 9, vai dar uns versículos regulares, porque é meio comprido, mas o irmão já vai entender bem da palavra do Senhor. Glória a Deus. Atos 16, 9, diz assim: Paulo de noite, Paulo teve de noite uma visão que apresentou um varão na Macedônia, ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nós. E logo depois desta visão procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamou para lhe anunciar o Evangelho. E navegando entrou, fomos correndo em caminho à direita para Samária, e não dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipe, que era a primeira cidade desta parte da Macedônia. E numa colônia esteve algum dia nesta cidade. E no dia de sábado saiu fora da porta para a beira do rio, onde julgamos ter um lugar para a oração. E assentando nós, falando às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de purpura da cidade de Tiatira, ouvia que servia a Deus e ouvia ao Senhor, e abriu o coração para que estivesse atento o que Paulo dizia. Depois ela foi batizada e ela a sua casa rogou, dizendo: se ouve, julgo que seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficarei ali, nos contagiou a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Acordava, adivinhava, dava grande lucro ao seu Senhor. O 17. E saindo Paulo, e a nós clamava, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. O 18. Isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo perturbou e voltou e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que sai dela, e da mesma hora saiu. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, pode sentar e ouvir essas palavras maravilhosas. Aleluia. Que Deus vem falando com nós aqui neste lugar. Aleluia. Quando, aleluia, Paulo de noite teve aquela visão, o olho do Senhor deu aquela visão para Paulo e disse: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, de repente, aleluia, teve aquela visão, aleluia, de Deus, aleluia, já foi correndo, aleluia, apresentou ali o varão, a Macedônia, ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda nós. Paulo, depressa, teve essa visão, aleluia, com certeza, Paulo, lá em Filipe, ali em Macedônia, ali em Tiatira, aquele povo está precisando de um homem de Deus ali. O povo ali está precisando de uma palavra do Senhor ali, porque ali tinha um demônio, aleluia, tirando o sossego daquele povo. Aleluia, sabe por quê? Filipe ali, que é pai da cidade ali, aleluia, estava sendo prejudicada. Porque ali naquela colônia, aquela jovem chamava muitos multidão do povo, ia com dinheiro ali, aleluia, para pagar aquela enviação dela, e as outras cidades estavam perecendo. Aleluia, mas o povo não foi perecer, não. O povo, aleluia, ele disse: vamos chamar o homem de Deus, aleluia, que vem até aqui, ajuda nós, aleluia, em oração, pregar o Evangelho e expulsar o demônio dessa jovem, aleluia, para nós ter um pouco do sossego, para o povo ajudar um pouco nessas
cidade que estão aqui, que estão perecendo por causa daquele inimigo, em nome de Jesus. Mas Paulo lá correndo, aleluia, não olhou, aleluia, para a dificuldade, não olhou pelo tempo, ele só chamou, aleluia, umas mulheres que estavam ali na cidade de Tiatira, aleluia, para acompanhar ele naquela jornada. E disse a palavra do Senhor, que as mulheres largou tudo o que fazer, largou tudo a fazer e acompanhou Paulo naquela caminhada, aleluia. Mas antes de chegar, mas Paulo não sabia que eles tinham que enfrentar aquele demônio terrível ali naquela cidade. Mas ali, ele saiu fora da porta, ele foi na beira do rio, ali sentou com aquelas mulheres, ali começou a explicar para aquelas mulheres como que eles deviam de fazer para chegar até lá, naquela mulher. Aí, indo nós, era muita gente que as mulheres compreenderam naquele lugar. Aleluia. E disse essa mulher, chamada nome de Lídia, ela ficou atento. O que Paulo dizia. Aleluia. Ela ficou atento dizendo o que Paulo explicava. Aleluia. E chegou até uma hora que eles chegaram ali naquele lugar onde aquela jovem estava ali perturbando aquele povo. Aleluia. Com certeza eles começaram a pregar o evangelho do Senhor e falar do Senhor Jesus ali naquele lugar. Aleluia. Aquela jovem enfureceu. Aleluia. E viu a multidão estava mais do lado de Paulo do que do lado do inimigo. Aleluia. Então ela disse ali que naquele momento ela perturbou, ela ficou indignada e foi certo, aleluia, imprimindo Paulo na parede ali, dizendo com o garçado, com o inimigo dela, era mais do que Paulo foi andando com as mulheres, não quis dar muito ouvido não, mas ela perturbou tanto Paulo, que Paulo só olhou para ela e disse, aleluia, em nome de Jesus, eu mando que esse espírito do mundo sai dela, aleluia, só isso que eu disse. Diz que na mesma hora ela não caiu, ela não fez rebuliço nenhum, mas depois deu uma fala. Ela ficou muda, não falava mais, aleluia. Aí já correram aqueles homens, chegou até aquele magistrado lá e disse, agora nós estamos perdidos. Aleluia, chegou os homens aqui, aleluia, e chegou ali preparou para a jovem, aleluia, a jovem não fala mais e ela não conversa mais, aleluia. É naquele momento aquele inimigo foi derrotado e através de Paulo em nome de Jesus. Aí veio até aquele magistrado e disse, agora estamos perdidos, então traga-os aqui. Levaram lá, começaram a bater neles, aleluia, deve bater, jamais do inimigo bater, que eles vão levantar, falar palavrão, levantar coisas, vão perder deles, mas apanharam quieto, não responderam nada, não falaram nada, prenderam eles, e ali, na cadeia, eles ali, tudo machucado, apanhado, aleluia, mas ali mesmo estavam orando e cantando. Aleluia. E ali de repente fica terremoto e fica grande rebuliço ali, aleluia. E o inimigo ali foi derrotado em nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, quando o inimigo vem, aleluia, através do homem de Deus, aleluia, ele vem para tirar alguma coisa, ele vem para querer sair coisa da nossa boca para agradar ele, mas da nossa boca só sai palavra de derrota de Satanás, porque a Bíblia diz que a vitória é do homem e da mulher de Deus, não é do inimigo, não. A vitória é nossa, aleluia. E veja quantas passagens, aleluia, o inimigo tentou, aleluia, falar com Jesus, para Jesus dar nem uma palavra de conforto para ele, mas Jesus só foi o contrário, aleluia. Tudo palavra que Jesus dava só era para derrotar o Satanás em nome de Jesus. Aquela hora, aquele momento, aquele versículo, que ele foi Jesus lá no alto do morro, do pináculo do templo. Aí diz, salta daqui para baixo, quer ver se os seus anjos e o seu Deus vai se virar, você não vai duplicar nenhuma pedra. Satanás sabia que Jesus podia pular, que Jesus podia sair dali, porque Satanás, aleluia, ele já conhecia Jesus, aleluia, desde lá de cima, ele já conhecia que Jesus era o poderoso, Jesus, aleluia, ele era tudo, mas ele não, ele queria que saísse uma boquinha,
alguma palavra da boca de Jesus para adorar Ele. Aleluia. Mas da boca de Jesus não saiu palavra nenhuma para adorar Ele. Aleluia. Eu disse, aleluia, o discípulo inimigo, a palavra desse aqui não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. Mesma coisa com nós aqui nessa noite. O irmão está trabalhando numa cobertura, o irmão está trabalhando 5 martelinhos ali, cai de lá, nada acontece. Aleluia. Agora não sobe lá e fala, eu vou pular, que meu Deus vai me servir. Está tentando, Deus vai se rachar no chão, que Deus não vai te livrar. A gente está tentando o nosso Deus. Mas se é a palavra de todo jeito que Satanás chegava naqueles homens, ele era arrependido. O que aconteceu? Aleluia. A Bíblia fala aqui, tinha 2 mulheres. Aleluia. O inimigo se aproveita dele. No nome de Deus. Tinha 2 mulheres dormindo na mesma cama. O filho morreu. Satanás usou uma, pegou o filho vivo e pôs no braço dela. Falou assim, agora eu quero ver quem vai desatar isso aqui. Aleluia. Mas aqueles homens não era besta. Aleluia. Já foi atrás do homem de Deus. Já foi atrás de Salomão. Aleluia. Que o homem de sabedoria pressionou ele. Aleluia. Quer ver agora? O inimigo vai, aleluia, matar da briga aqui e nada vai ser resolvido. Mas o homem de Deus chegou lá e resolveu com umas palavras simples. Aleluia. Glória a Deus. Disse, que filho? Aleluia. Quando pesar, esse é medo, meu colo está morto, não é de ninguém. Aleluia. Mas ele, aquela sabedoria, falou assim, então, para não dar briga, aleluia. Tem só um mesmo, e você são em 2 mães, vem aqui. Chamou 2 homens ali, pegou uma perna, ele pegou a espada, aqui ó. Eu corto no meio. Nem você e nem ela. Eu quero ver, aí não vai dar briga. Aquela com o filho estava vivo, disse, não, pode dar o filho para ela, mas não quero que corte. Agora que estava firmou, ter cortar, que ela não estava nem aí. Então, aleluia. E ali foi onde que mais uma vez Satanás foi derrotado, que não teve briga, nada, e tudo foi resolvido em nome do Senhor Jesus. Não é assim? Que, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia tem muita história que o inimigo chega, mas ele é derrotado, porque os homens de Deus têm palavra, têm sabedoria. Aleluia. A Bíblia não sabia porque a gente não acha. Mas ali tinha um homem de Deus ali, aí fizeram ali uma proposta ali. Aí foi lá na frente o homem ali que queria desmascarar Deus, plantou uma rosa lá na frente, uma artificial que era feita de plástico e a outra era natural, e por lá longe e o homem de Deus aqui. Aleluia. Agora você vai ver qual que é a verdadeira ou qual que é a falsa. E o homem de Deus sempre na direção de Deus, aleluia. E Deus não deixa o homem de Deus enganado. Deus não deixa o homem de Deus passar vergonha. Aleluia. E o homem de Deus ali pensando e meditando em Deus ali na palavra do Senhor, de repente deu a beira, sentou naquela que é verdadeira. Aí foi aquela que é verdadeira. E no mais tudo que o inimigo ele ia derrotado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E assim são nós. O inimigo, aleluia, ele não dá brecha para ele estar sempre ao nosso redor, querendo catar alguma coisinha de nós, aleluia, para ser adorado, mas não, na nossa boca só vai sair palavra que derrota Satanás. Satanás é tão furioso com o homem e a mulher que está tão deixado lá, aleluia, que de noite vem aquele sonho, aleluia. A minha vez para mim sonhar, teu pai já faleceu, e não parece também no sonho, aleluia. Pode orar, repreender que é o Satanás que está trazendo, vem imagem daquela pessoa que você mais gosta e morre e aparece para você adorar. Mas pode repreender, aleluia, que tudo isso, toda vez que vem, aleluia, ele vai ser derrotado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então essa campanha foi muito poderosa. Campanha derrota de Satanás. E no dia que vem, ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Aleluia. Aqui mesmo, irmão comigo, Renato aqui, ele veio com uma astúcia, mas foi derrotado e nós estamos aqui para aguentar a bênção em nome do Senhor Jesus. Aleluia, veio em cima do Renato, aleluia, veio, não contentou, veio eu, Renato, o Renato faz as coisas, e
e o Montanha da glória, não sei o que, foi aquele rebuliço, e nós só oramos, aleluia, e colocamos na presença do Senhor. A pessoa que rodou contra nós estava na igreja cantando, estava ali orando até por divina revelação, hoje está na cerveja, e eu, o Renato, está aqui glorificando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória é daquele que confia em Deus, aleluia, aleluia. Aquele que confia em Deus sempre está com a vitória nas mãos, em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, vou dar uma história aqui. O inimigo vai ser derrotado em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vemos aqui, aleluia, um pai tem 2 filhos, que a fazenda ali é dele, e ele pega, racha no meio, dá metade, pum, é metade para o outro pega dele e sai embora, e o outro fica ali cuidando da terra dele. Se o outro voltar para pegar ali os arqueiros de volta, da guerra e da briga, da até morte. Mas a terra que nós já viu, aleluia, quantas mortes que deu por causa de divisa de terra, aleluia, lá em Minas mesmo, aconteceu muitas mortes, aleluia, e quando faz, aleluia, as mortes ali, até o lugar fica assombrado, aleluia. Quem diz que tinha um caminho que o povo passava, de noite corria, uma voz gritava, aleluia, aonde que eu ponho? Que morreu com aquele pique para apanhar na divisa, e deu a briga, matou, ali o Guimarães fez festa, e ali foi, aleluia, aquele lugar assombrado. Aí passou um dia, um foi no boteco, deu umas brigas, meio bebo, não tinha medo de nada, ele veio e passou, aquela voz e gritou, aonde que eu ponho? O senhor põe aonde que você achou. Aleluia, acabou a assombração daquele lugar. E aqui olhando essa palavra, mesmas coisas, está ali aquele homem cortinho, sempre levantado o filho, pronto, aleluia. O Satanás ali tentou, aleluia, veio uma desavença, Maria caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia. O filho pediu a parte dele, aleluia, o pai dele pegou fogo, gastou tudo. Aleluia, o inimigo fez tudo que ele gastasse ali com a bagunça, tudo, aleluia, para quando ele voltasse ali, naquela fazenda, a meu pai e o irmão ia fazer guerra, dar uma briga, tirar sangue ali, ia fazer um rebuliço ali, porque ele tinha gastado tudo a metade da fazenda, aleluia. E isso ficou ali, e o pai ficou ali, o filho saiu, quando acabou tudo, ele voltou para a casa do meu pai, aleluia, com vergonha, não tem que chegar lá. Aleluia, na casa do pai, porque não tem mais aonde dormir, não tem mais aonde ir, acabou tudo que eu tinha, o meu negócio agora é na casa do pai. De longe, aleluia, quando o pai dele revistou, ficou muito alegre, o filho que estava morto, hoje ele reviveu. Aleluia, quando chegou na casa do pai, aleluia, o inimigo quis dar uma coxadinha do meu irmão. O pai não me deu nem um cabelo para ir fazer festa. Agora que meu irmão gastou tudo para a festa, mas com certeza o velho repreendeu tudo aquilo e foi lá, fez tudo do agrado de Deus. Deu anel, deu garçado, tudo, matou boi, fez festa, e ali mais uma vez o inimigo não viu guerra. O inimigo viu a paz ali e ele sempre é derrotado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E assim nós, aleluia, quando vem sobre nós também, né, pega esse exemplo. E ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria ali que o nome de Jesus saltasse dali, ele já conhece Jesus, sabe que nada vai acontecer. Mas eu queria ouvir uma palavra sair da boca do Senhor para adorar Ele. Mas não sua palavra foi para derrotar Ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Foi já hoje, deu 7 dias, foi 7 pregação falando da derrota, e nós sabemos, cada dia que passa, o inimigo está derrotado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus falar no coração de cada irmão, e sexta-feira que vem, tem outro pregador aqui pregando o agradecimento dessa campanha poderosa. 2 campanhas poderosas. Foi a da vitória. Quarta-feira, campanha da vitória. Por que Deus deu a vitória? Para nós na campanha de quarta-feira.
Porque o inimigo que pedia a vitória, ele foi derrotado nessa campanha. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Renato, em nome do Senhor Jesus. Estamos pretendendo, vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia, por essa campanha poderosa, em nome do Senhor Jesus. Ora pela Julinha e a mãe dela estão com dengue. Passaram aqui de oração. Orar? Então, aleluia. Santo é teu nome. Oremos. Aleluia. Senhor, Deus Pai que está no céu. Jesus, a glória. Nesse momento, Pai, nós oramos. Entregamos, Pai, nossos filhos, Pai, nas tuas mãos. Entregamos todos aqueles, Pai, que estão, aleluia, precisando de oração, Pai. A mãe Julinha, Senhor, a mãe dela, está no meio, Pai. Senhor da glória. Tu te vai repreender do mal. Repreender tudo aquilo, Pai. Senhor da glória. O único que tem uma mulher chorando para aquela filha dele, Pai. Ela não permite, Senhor. Aonde quer se repreender, Pai. Por glória da tua santo e poderosa, Pai. Senhor da glória. Aonde tiver o nome Batida, né, Pai? Aleluia, Senhor, porque todas as autoridades, em nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor da glória, santo é o nome, Senhor, e nós queremos, oramos na sua Bíblia, Pai, casa secreta, oramos para aqueles irmãos que não vão, Pai, o Senhor coloca com as mãos sempre poderosas, sempre cada um, em nome de Jesus. Aleluia. E Deus, com Jesus eu vim. Com Jesus eu vim. Com Jesus eu voltarei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E as palmas é para Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E domingo